É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Seja o professor, seja o aluno, todos nós devemos ir preparados para a aula. A aula não se inicia com a oração no início da Escola Bíblica Dominical, mas sim se inicia durante a semana, quando tanto professores quanto alunos devem estudar a lição. Para isto, leia a revista das lições bíblicas, veja esta pré-aula, veja os demais textos de apoio que nós disponibilizamos no portal de Escola Dominical, cujo endereço é dado aqui ao longo da exposição. Se tiver algumas dúvidas, acesse a sala dos professores durante a semana. O cadastramento do site está suspenso, mas o irmão poderá ali comparecer como convidado. Veja os links que nós disponibilizamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn do portal Escola Dominical, onde colocamos links de outros textos de apoio e de outras videoaulas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá também elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, como nos ensina o pastor Antônio Gilberto. Durante a semana também, ouça o comentário das leituras diárias. Os irmãos sabem que na nossa revista existe uma leitura para cada dia a respeito de temas pertinentes à lição. E nós disponibilizamos durante a semana no portal Escola Dominical, todo dia, um breve comentário sobre a leitura diária. Isso é muito importante, não só para o estudo da lição, mas o irmão também tem a oportunidade de ter o seu momento devocional com a palavra de Deus. Nesse trimestre, nós estamos estudando o tema integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. E estaremos estudando hoje a lição de número 9, que tem como título O Prenúncio do Tempo do Fim. Um feliz título dado pelo setor de educação cristã, que esse trimestre é comentado pelo pastor Elienay Cabral. Como nós temos visto ao longo desse trimestre, a cada aula nós estamos estudando um capítulo do livro de Daniel. E nessa lição de número 9, nós iremos estudar o capítulo de número 8 do livro de Daniel. Nós já estamos na parte profética do livro de Daniel. Ou seja, Daniel, a partir do capítulo 7, ele escreve as visões proféticas que ele teve ao longo do tempo que ele esteve no cativeiro da Babilônia. E esta segunda visão, que é relatada no capítulo 8 do livro de Daniel, é a chamada visão do carneiro e do bode. Na aula passada, nós estudamos a visão dos 4 animais simbólicos. E hoje nós vamos ver a visão do carneiro e do bode. E como bem diz o título da nossa lição, esta visão é um prenúncio do tempo do fim. Ou seja, o que é um prenúncio? É um pré-anúncio, é um anúncio prévio. E isto é importante porque nós vemos nesse capítulo 8 de Daniel, com muita clareza, o que os teólogos, os estudiosos da Bíblia chamam da profecia num duplo sentido. O livro de Daniel, ele deve ser entendido deste capítulo 8 e depois dos capítulos 10, 11 e 12, como uma profecia em duplo sentido. Aliás, melhor dizendo, os capítulos 8, 10 e 11. Com uma profecia num duplo sentido, ou seja, a profecia
ela teria um cumprimento histórico, não muito longínquo dos dias de Daniel, mas ela apontaria para o tempo do fim. Ou seja, ela tem um duplo cumprimento, né? Um cumprimento imediato, que é prenúncio, é um anúncio prévio, é uma figura, e depois um cumprimento final. É isso que nós devemos entender, como nós vamos ver ao longo da exposição. Esta visão que Daniel vai descrever, diz ele no capítulo 8 deste livro, que ela ocorreu no 3º ano do rei Belsazar. Ou seja, 2 anos depois da primeira visão. A primeira visão, que foi a visão dos 4 animais simbólicos, está lá no capítulo 7, no versículo 1, se deu no 1º ano de Belsazar. Como nós dissemos na aula passada, esta visão se deu no momento em que Daniel estava extremamente preocupado com o destino do seu povo. Com a morte de Evil-Merodach, o filho de Nabucodonosor, que o havia sucedido, os judeus são desprezados na corte de Babilônia. Daniel é deixado de lado, o povo judeu que tinha o rei Jeoaquim, que havia sido posto como mordomo do palácio por Evil-Merodach, certamente foi afastado, tendo em vista o assassinato de Evil-Merodach por seu cunhado Neglissar, e nós tivemos então um desprestígio do povo judeu e dos judeus na corte de Babilônia. Deus então deu a Daniel esta visão dos 4 animais simbólicos para que ele tivesse a certeza, a convicção de que, apesar daquele momentâneo desprestígio do povo judeu na corte de Babilônia, Deus estava no controle de todas as coisas e que tudo iria se cumprir. E 50 anos depois, Daniel era relembrado daquele sonho que a ele foi revelado por Deus, que tivera o rei Nabucodonosor, o sonho da estátua. E nós vimos que a visão dos 4 animais simbólicos confirma o sonho da estátua de Nabucodonosor. No 3º ano de Belsazar, portanto 2 anos depois, lembrando que Belsazar era o 2º do reino que havia sido colocado junto ao rei Nabonido, que era o seu pai, outro genro de Nabucodonosor, que havia sido colocado no trono por um golpe de Estado, podemos dizer assim, patrocinado pelos sacerdotes babilônios, que mataram Labash-Marduk, que era o filho de Neglissar. Daniel parece que foi lembrado pelo rei Belsazar, ou por Nabonido. A verdade é que, segundo nos diz o capítulo 8 de Daniel, versículo 27, que diz assim: E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Parece-nos que, depois de esquecido muitos dias, no 3º ano de Belsazar, o rei, provavelmente Belsazar ou Nabonido, não se sabe, mandou e designou uma tarefa a Daniel. Daniel saía assim do seu ostracismo, do seu esquecimento. E talvez Daniel, diante desta tarefa que a ele foi cometida, tivesse tido alguma esperança de um renovo do prestígio do povo judeu na corte de Babilônia. E é por isso que vem esta visão. Esta visão que Deus dá a Daniel é para confirmar a Daniel que o Império Babilônico estava no fim, de que ele não devia nutrir esperanças de que, através de Babilônia, Israel poderia ser restabelecido, retornar à sua terra, ou que haveria algum prestígio de Israel na corte de Babilônia. Nesta visão do carneiro e do bode, Deus confirma mais uma vez
que estava no controle das coisas. E confirma a Daniel que o Império Babilônico nada mais faria por Israel. E que Israel não deveria se preocupar com o Império Babilônico, porque ele estava no fim. E a redenção de Israel viria, mas não através do Império Babilônico. Para que Daniel não se enganasse com aquela lembrança e o retorno à vida pública, Deus lhe confirma uma vez mais, e dando mais detalhes a respeito do que estava por vir, a respeito do tempo do fim. Então, se a visão dos 4 animais simbólicos serviu de reafirmação das promessas de Deus, do controle de Deus sobre a história, no momento em que Daniel estava esquecido, no momento em que ele é lembrado pelo rei de Babilônia, Deus lhe dá uma nova visão, para que ele não se iludisse com aquela lembrança. Isso, irmãos, já nos traz uma grande lição. Deus está no controle de todas as coisas. E nós não devemos achar que Deus perdeu o controle, seja nos momentos do vale da nossa vida, seja nos momentos em que somos esquecidos, desprezados, em que as circunstâncias nos são adversas, mas também nos momentos em que parece que temos sucesso, parece que temos êxito. Nesses momentos também, nós achamos que Deus não precisa mais cumprir aquilo que tem dito, que tudo está bom. Mas Deus não quer jamais que sejamos enganados. Seja nos momentos das dificuldades, seja nos momentos do sucesso, Deus vem falar através da sua palavra aos seus servos, para que nós não desconfiemos dele nas adversidades, mas para que nós também não confiemos em nós mesmos nos momentos de sucesso, nos momentos de êxito. Deus não quer que nós sejamos enganados. E o que é que pode nos enganar? Em primeiro lugar, o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, ele nos diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Deus não quer que nós nos deixemos enganar pelo nosso coração. Por isso ele dá esta visão a Daniel, para que ele não se enganasse, achando que o seu retorno à vida pública significaria a redenção do seu povo ainda na corte de Babilônia. Não. Deus lhe dá a visão do carneiro e do bode para mostrar que Babilônia já era página virada na história da humanidade. Era questão de dias, questão de poucos anos, para que Babilônia desaparecesse. Mas a promessa de Deus não desapareceria. Daniel recebe esta visão para não se deixar enganar pelo seu próprio coração. Deus age, irmãos, para que nós não sejamos enganados. E o primeiro passo que pode nos enganar é o coração. Mas há outro fator que pode nos enganar. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 9, a Bíblia nos diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. O diabo também pode nos enganar. É por isso que Deus entra em contato com os seus servos através da sua palavra. É por isso que Deus nos orienta para que o inimigo não possa nos enganar. Nós não podemos ser enganados pelo diabo. É por isso que Deus nos traz a sua palavra, a verdade. É por isso que Deus nos fala para que nós não sejamos enganados pelo diabo. Deus deu esta visão a Daniel para que o diabo não o enganasse com esse suposto sucesso que era o retorno seu à vida pública.
Mas há um outro e terceiro e último fator que pode também nos enganar. Na segunda epístola de João, no versículo 7, a Bíblia já diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. O mundo, as pessoas mundanas também podem nos enganar. Nós temos que tomar cuidado com isso, principalmente nos dias em que nós vivemos. Jesus disse lá no seu sermão escatológico, em Mateus, capítulo 24, versículo 24, nos diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até aos escolhidos. A preocupação de Deus para que nós não sejamos enganados, seja por o nosso próprio coração, seja pelo diabo, seja pelo mundo. Deus age. Deus não permite que nós sejamos enganados e que nós tenhamos redobrada, aumentada a nossa fé nele. Esta visão do carneiro e do bode tem este objetivo. O objetivo de não deixar Daniel se enganar com o seu retorno à vida pública. E é interessante, irmãos, que a partir desse capítulo 8, Daniel volta a escrever em hebraico. Nós vimos que o livro de Daniel começa em hebraico até o capítulo 2, versículo 3. Em seguida, Daniel escreve em aramaico até o final do capítulo 7. No capítulo 8, ele escreve em hebraico, a língua sagrada dos judeus, a língua própria dos judeus. Como que sinalizando que aí se tinha um segredo de Deus para o seu povo. E isso nos faz lembrar o que o profeta Amós nos escreve lá no capítulo 3 e no versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O uso do hebraico aqui não sinaliza, como os teólogos liberais dizem, um outro livro, um outro autor, de modo algum. Quando nós vemos que Daniel tem a revelação, tem esta visão, no momento em que ele retorna à vida pública, ainda que episodicamente, nós vemos o sentido que Deus lhe deu esta visão, para fortalecer a sua fé nele, para que ele não se enganasse, seja com o rei, seja com o seu coração, com o seu retorno à vida pública. Era um segredo que Deus dava ao seu povo. E por isso Daniel o registra em hebraico, para demonstrar ao povo que Babilônia era a página virada, mas Deus estava no controle de todas as coisas. O início da visão já é elucidativo. A Bíblia diz que no ano terceiro do reinado do rei Belsazar apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Irmãos, já começa aí esta visão. Esta visão que Daniel teve, ele não estava na cidade de Suzã. Isso é importante a gente dizer. Ele se viu na cidade de Suzã. E o que era a cidade de Suzã? A cidade de Suzã era uma cidade na província do Elão. O Elão é uma região entre o Iraque e o Irã, nos dias de hoje, entre o Iraque e o Irã, região que tinha sido dominada pelos babilônios,
mas que na época desta visão já não estava mais no domínio de Babilônia. Ela já estava no domínio dos medos e dos persas. Inclusive Nabonido, o pai de Belsazar, estava em guerra com os medos e os persas, que estavam tomando territórios da Babilônia. Então, o Elam, quando Daniel se viu em Suzã, certamente, durante os 50, quase 60 anos, em que, praticamente 60 anos já, que Daniel estava na corte de Babilônia, várias vezes, ele deve ter ido a Suzã tratar de negócios do rei de Babilônia. Mas agora ele se viu naquela cidade que ele já sabia que não mais pertencia à Babilônia. Por que que Deus o coloca nesta cidade, junto ao rio Ulai? Justamente para apontar para Daniel que esta visão já era num momento em que Babilônia não mais dominava o mundo. Ao colocar Daniel em Suzã, Daniel que era um estadista, Deus já sinaliza para Daniel que Babilônia já era página virada na história da humanidade. Daniel é colocado num lugar que haveria de ser a sede administrativa do Império Persa. E isso nós vemos no livro de Esther. Já o livro de Esther, que já foi escrito na época do domínio persa, nos mostra claramente que Suzã é a capital do Império Persa. Você lê lá em Esther, capítulo 1, versículo 2. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. Então, a sede administrativa do Império Persa seria na cidade de Suzã. Isso aconteceu depois, logicamente, que o Império Persa se estabeleceu, substituindo o Império Babilônico. Mas é este o cenário que Deus coloca Daniel. Neste momento, Suzã já não pertencia mais à Babilônia. Deus, então, sinaliza isso. Com relação ao rio Ulai, este rio, nós vemos o pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro Daniel, versículo por versículo, ele diz assim: os escritores clássicos têm identificado o Ulai como o rio que corria a leste de Suzã, na província de Elão, na Pérsia, onde Daniel ouviu a voz de um homem. Esse rio, nos tempos modernos, alterou o seu curso superior e Carum Pastrites o curso inferior. Talvez fosse então uma única corrente que escoava para o delta que há ao norte do Golfo Pérsico, nos territórios do Iraque e do Irã, respectivamente. Nesse rio, aparece numa ilustração no ataque de um rei da Síria contra Suzã em 640 a.C. Então, ali naquela região, Champlin diz no seu dicionário de Teologia, Filosofia e Bíblia, Teologia e Filosofia, que o rio hoje são dois rios, por causa das modificações do tempo, mas no tempo era um rio só. Acha-se até que se trataria de um canal de irrigação que unia aí esses dois rios. E Daniel se viu ali. Então Deus já mostra o cenário do futuro, do novo império que surgiria em lugar do Império Babilônico. E qual foi a visão que Daniel teve? Daniel teve a visão de um carneiro. Este carneiro, ele dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. Quer dizer, para cima, né? Em 3 direções ele dava amarradas e ele estava diante do rio Ulai, onde estava Daniel, na visão. Esse carneiro tinha 2 pontas. 2 pontas altas, mas uma ponta era mais alta do que a outra. E a ponta segunda, ela subia mais do que a primeira.
Então havia aí, ele viu duas pontas, uma alta, mais alta do que a outra, mas a ponta segunda subia mais do que a outra. E as marradas que esse carneiro dava o tornava senhor da situação. Ninguém podia contra este carneiro. Ele estava em pleno senhorio. Ninguém podia enfrentar esse carneiro. Ninguém podia se aproximar deste carneiro. Mas depois, Daniel viu um bode. Um bode que vinha do ocidente. Lembre-se que o carneiro dava marradas para o meio-dia, para o norte e para o ocidente. E aí veio um bode do ocidente. E do ocidente veio um bode, quer dizer, do lado oeste, veio um bode. E este bode, ele vinha sem tocar o chão, quer dizer, era um bode voador. E este bode tinha uma ponta entre os olhos. E este bode chegou, se engrandeceu, se aproximou do carneiro, atacou o carneiro, feriu o carneiro, quebrou as duas pontas do carneiro e o carneiro nada pôde fazer. Foi lançado em terra e o bode o pisou. Ou seja, o bode veio, se aproximou do carneiro, venceu o carneiro, atacou o carneiro, venceu o carneiro, feriu o carneiro e pisou o carneiro. E em seguida o bode cresceu. E quando este bode cresceu, a ponta que ele tinha entre os olhos se quebrou. E no seu lugar surgiram 4 pontas, também grandes. E essas 4 pontas iam para os 4 ventos do céu. Ou seja, ocupavam toda a área. E depois destas 4 pontas, de uma delas saiu uma ponta pequena, mas que cresceu muito. Essa ponta pequena de uma das 4 pontas saiu e cresceu em direção ao Oriente e em direção à Terra Formosa. A Terra Formosa é Jerusalém. E Daniel conhecia bem a direção de Jerusalém, porque ele tinha uma casa cujas janelas davam para a banda de Jerusalém. Então Daniel percebeu que esta ponta ela cresceu, foi para o lado do Oriente e para o lado de Jerusalém. E esta ponta cresceu de tal maneira que parecia dominar o exército do céu, as estrelas, pisou esta ponta, parece que dominou tudo, como que pisava tudo que havia. E aí ele percebeu que, voltado para Jerusalém, foi interrompido o sacrifício. Ele deve ter visto o templo de Jerusalém e que o sacrifício diário do templo de Jerusalém foi retirado. E o santuário é lançado por terra. Como a ponta se voltou para Jerusalém, ele pôde contemplar o templo, a interrupção do sacrifício e o próprio subjugo do santuário. E essa ponta, então, prosperou. Neste momento, Daniel, nessa visão, ele vê 2 santos, que ele chama de 2 santos, que conversam. E um dos santos pergunta ao outro. Por ele chamar de santos, deviam estar com vestes brancas. E um pergunta para o outro o seguinte. É o que nós vemos no versículo 13. Depois houve um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora
para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele ouve então esse diálogo entre esses dois santos, porque depois da subjugo do santuário, este exército desta ponta era subjugado, era lançado por terra. E aí então vem essa pergunta de um dos santos para o outro. Quanto tempo vai durar? 2.300 tardes e manhãs é a resposta. E aí Daniel procurou entender esta visão. E ele não tinha condições de entendê-la. E então aquele santo que havia respondido a pergunta, manda que este santo, que havia feito a pergunta, explicasse a visão para Daniel. E aí é identificado este santo. O santo que fez a pergunta e que agora é mandado explicar a visão para Daniel. Porque Daniel não tinha como entendê-la. Este santo que explica esta visão trata-se do anjo Gabriel. É a primeira vez que Gabriel nominalmente aparece na Bíblia Sagrada. É aqui em Daniel 8:16. E ouvi uma voz de homem nas margens do lago, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, Gabriel interpreta este sonho, esta visão. Há, portanto, uma interpretação autêntica aqui, irmãos. O que é uma interpretação autêntica? É uma interpretação dada exatamente por quem deu a visão. Interpretação de Deus. Deus manda que Gabriel dê a intervenção. Aí, Deus aqui na pessoa do Filho. Porque este santo que aparece, e a Bíblia diz que a voz de um homem é a pessoa do Filho, o verbo que se faria carne. É o próprio Jesus que estava ali com Gabriel. E Jesus manda que Gabriel dê a interpretação a Daniel. E aqui nós vemos como não pode ser verdadeiro o Alcorão. O Alcorão é considerada uma revelação do anjo Gabriel a Maomé. Gabriel teria vindo ele mesmo por conta trazer esta revelação a Daniel. E isso um anjo jamais faz. O anjo, ele não é onisciente. É por isso que esse santo que pergunta o tempo é Gabriel. E aquele que fala a respeito do tempo é o Senhor Jesus. Jesus é onisciente. Jesus é Deus. E ele manda Gabriel interpretar o sonho, a visão a Daniel. Mas Gabriel não sabia todas as coisas. Ele não sabia o período em que seria tirado o contínuo sacrifício. Ele não sabia, porque ele não é onisciente. Os anjos não são oniscientes. Só Deus é onisciente. Então aqui nós vemos que esta revelação é dada pelo próprio Jesus através do anjo. E isso nos faz lembrar o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse também é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem a conhecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O anjo é o mensageiro. Gabriel foi o mensageiro da interpretação do sonho. É a primeira vez que Gabriel aparece na Bíblia, nominalmente, porque, como nós vimos na lição passada, alguns entendem que aquela personagem que trouxe a revelação da visão dos 4 animais simbólicos é o próprio anjo Gabriel, embora não tenha sido nominado. Aqui, nesta visão, nós vemos esta ideia do segredo. Por isso é escrita em hebraico. É algo para o povo de Israel. É algo para o povo que é propriedade peculiar de Deus entre as nações. Até porque se falava de um período posterior ao domínio babilônico. Até por uma questão de segurança e prudência.
porque estamos ainda no 3º ano do reinado de Belsazar. Então a interpretação desta visão, irmãos, não comporta muita especulação, porque o próprio Jesus manda que Gabriel desse a interpretação da visão. Portanto, é uma interpretação autêntica. E daí porque, mais uma vez, nós reafirmamos aqui essa teoria macabaica que divide o livro de Daniel em partes e diz que procura fraudar, considerar como uma fraude a própria interpretação autêntica, que é a interpretação divina desta visão. No instante em que Gabriel se aproxima para dar a interpretação desta visão, Daniel cai. Daniel, ele cai sobre o seu rosto, assombrado. Olha o que está escrito no capítulo 8, versículo 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Duas coisas importantes que nós devemos aqui, desde logo, determinar. Em primeiro lugar, Gabriel diz que a visão se realizaria no fim do tempo. Daí nós já temos esse caminho hermenêutico, esse caminho de interpretação. E o título da nossa lição diz o prenúncio do tempo do fim. Então a visão, ela se cumpre cabalmente apenas no final do tempo. Pastor Antônio Gilberto, no seu livro Daniel e Apocalipse, ele nos deixa isso bem claro, né? Ele diz assim, no seu livro Daniel e Apocalipse, ele diz que no versículo 19 está escrito, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Ou seja, no versículo 19 fica bem claro que o cumprimento cabal da profecia é no tempo do fim. E qual é esse tempo do fim, irmão Caramuru? O tempo da redenção de Israel. O tempo em que Israel se converterá ao Senhor. O tempo em que Israel virará reino sacerdotal e povo santo. Ou seja, não podemos jamais entender que a profecia, a visão do capítulo 8, se encerra antes da primeira vinda de Cristo. Se encerra no período interbíblico, como interpretam os chamados preteristas, entre eles João Calvino. Não é possível isso. O próprio anjo Gabriel disse que ele se cumpriria no tempo do fim. Os acontecimentos ditos aqui pelo anjo Gabriel são figuras de um cumprimento cabal, que se dará apenas no tempo do fim. Israel não está convertido. Israel não é ainda reino sacerdotal e povo santo. Por isso, esta visão não se cumpriu integralmente, não se cumpriu cabalmente. E Gabriel, antes de dar a interpretação, nos dá o sentido desta interpretação. Nos dá o norte desta interpretação. Nos orienta. Por isso não há como nós acharmos que este cumprimento já se deu. Ele não se deu ainda, porque Israel ainda não se converteu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante, antes da interpretação propriamente dita, é que nesta passagem, em que Daniel, assombrado com Gabriel, e não é para menos, porque quando Gabriel se aproxima, ele é um anjo, e anjo é um ser celestial.
E anjo é um ser que é maior do que nós. O Salmo de número 8 diz claramente isso. Não é? Ele nos fala o seguinte. Salmo de número 8, versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O homem é inferior ao anjo. Um anjo que estava na companhia de Cristo e que é determinado que ele venha se aproximar do homem, a reação do homem só pode ser essa. Diante da glória celeste, ele não tem o que fazer se não se prostrar, se não ficar assombrado. Então é uma reação natural de Daniel. É uma reação que Daniel tem, que João teve lá no livro do Apocalipse, quando ele se prostra para adorar o anjo que o havia revelado estas coisas. Mas a verdade é que se trata de uma reação natural. Ou seja, diante do poderio celeste, da glória celeste, da maior situação que tem um anjo em relação ao homem, é natural que o homem caia e se prostre, e que fique assombrado, e até perca suas forças, e esteja adormecido. Mas por que eu insisto nisso? Porque com base nessa passagem é que se criou essa falsa doutrina do cair no espírito, o famoso cai-cai, também chamado de fanerose. Hoje tem muita gente aí caindo com o espírito, perde a consciência, cai no chão, a pessoa joga paletó, a pessoa cai e diz que ele caiu no espírito e que diz que isso é de Deus. Irmãos, e eles procuram se basear aqui nessa passagem de Daniel. Olha, Daniel caiu e adormeceu. Mas isso é uma reação natural em razão do poder de Deus. Não digo que alguém, pelo poder de Deus, sinta o poder de Deus e acabe tendo uma reação desta forma. Mas esta reação não traz qualquer crescimento espiritual. Isso que é importante. As pessoas acham que caindo elas crescem espiritualmente. Irmãos, isso não tem nada a ver com edificação espiritual, não tem nada a ver com crescimento espiritual. Não fica aí procurando alguém que o derrube para você crescer e com Deus. Isso não traz crescimento nenhum, isso não traz edificação nenhuma, isso é uma reação natural diante do poder de Deus. Mas que não deve ser buscado, porque não há edificação nisso. Daniel, diante da aproximação de Gabriel, diante da aproximação de Gabriel e do poder de Deus, ele caiu adormecido. Mas o que fez o anjo? O colocou em pé. Não havia interesse algum em que Daniel ficasse adormecido, que Daniel ficasse abalado diante da presença de Deus. O que Deus queria é que Daniel entendesse a visão. E ele só poderia entender a visão se estivesse consciente, se estivesse com as suas faculdades mentais alerta, para que pudesse entender a visão. Então, se alguém cai pelo poder de Deus, isso é uma reação natural. Mas não tem nenhuma validade. Muitas pessoas aí caem, ficam o culto inteiro lá e depois ficam abobados. Quando levantam, não sabe nem o que aconteceu. Irmãos, Deus não age na inconsciência. Deus nos fez conscientes, racionais. E nós vamos adorar a Deus sempre com a nossa consciência, com a nossa racionalidade, com o nosso entendimento. Deus não é o diabo é que tira a consciência das pessoas e a trata com opressão, como os médiuns, que não sabem o que falam ou o que fazem. Deus não é assim. Deus nos deu o livre-arbítrio, quer que nós consciente e voluntariamente o sirvamos.
e qualquer manifestação, qualquer apologia de levar as pessoas à inconsciência não vem de Deus. Esse texto mostra bem isso. Daniel, por ser um homem mortal, pouco menor do que os anjos, não suportou a aproximação de Gabriel. Caiu adormecido. Mas Gabriel o colocou de pé para que ele entendesse a visão. Porque o propósito de Deus não é a inconsciência. O propósito de Deus é a nossa consciência. É que nós voluntária e conscientemente o adoremos e o sirvamos. Pois então, depois que Gabriel explicou que haveria um duplo cumprimento, um cumprimento cabal apenas no fim do tempo, e depois que Gabriel colocou Daniel de pé, ele começa a explicar a visão. Esta visão é para o tempo do fim. Esta visão é para o tempo da redenção de Israel. Por isso não pode ser interpretada preteritamente e muito menos só historicamente, como fazem, por exemplo, os adventistas. E aí Gabriel então começa a interpretar a visão. Em primeiro lugar, Daniel diz que aquele carneiro de 2 pontas que ele via representava os reis da Média e da Pérsia. É por isso, irmãos, que quando Daniel vai, alguns anos depois, decifrar, como nós estudamos na lição de número 6, aquela escritura na parede do rei Belsazar, isso se deu cerca de 6, 7 anos depois desta visão, ele tem plena convicção do que ele está falando. Quando ele diz assim, dividido foi o teu reino, cortado foi o teu reino, dividido e colocado e entregue aos medos e persas. Ele sabia muito bem que os medos e persas iriam substituir Babilônia. Porque nesta visão, ele tem a revelação de que aquele segundo império que ele havia visto, que havia sido anunciado lá no sonho da estátua, e numa visão dos 4 animais simbólicos, agora aqui a identificação deste império. Era o império dos medos e persas. Por isso que o carneiro tinha 2 pontas. E uma ponta mais alta do que a outra. E a segunda ponta é que subia por último. O que quer dizer isso? Quer dizer o que o pastor Abraão de Almeida, no seu livro As Visões Proféticas de Daniel, ele diz a respeito do carneiro. Ele diz assim, esta visão do carneiro, Daniel a teve por volta do ano 553 a.C., cerca de 14 anos antes da queda de Babilônia. Eu falei 7, mas são 14 anos. É significativo que o profeta se achasse em Suzã, a capital da Pérsia, pois a visão relacionava-se diretamente com os persas. O carneiro apresenta-se com 2 chifres, símbolos da Média e da Pérsia. O fato de a mais alta subir por último significa que Dario, embora tenha primeiramente ocupado o trono, perdeu para Ciro na batalha de Passárgade, o que elevou os persas sobre os médios. Então aqui nós vemos que foi cumprido isso com muita precisão. Nós vemos no capítulo 6 de Daniel, que Daniel serviu a Dario o Medo, que era sogro de Ciro o Persa. Houve um desentendimento entre eles, e na batalha de Passárgade, Ciro derrota Dario e o substitui. Inclusive no reino de Babilônia, embora fosse um reino vassalo de Ciro, Dario tinha certa autonomia, mas Dario é tirado por Ciro e é substituído pelo próprio Ciro. É por isso que a Bíblia diz que Daniel serviu até o 1º ano de Ciro o Persa. E é Ciro, no seu 1º ano, que autoriza os judeus a voltarem para a terra de Canaã. Então aqui fica cumprido a parte do carneiro. A parte do carneiro é da Pérsia. O carneiro com 2 pontas, os medos e os persas.
só que a segunda ponta subia mais alto do que a primeira, porque os persas substituem os medos no controle, no domínio do império. O fato do carneiro dar marradas para o ocidente, para o meio-dia e para o norte, são 3 direções que o carneiro dá marradas e ninguém pode subsistir com ele, nos faz lembrar a visão do segundo animal simbólico, o urso, que tinha 3 costelas entre os seus dentes. Que são as 3 grandes vitórias que os medos e persas tiveram para consolidar o seu reino. Venceram Babilônia, venceram a Lídia e venceram o Egito, como nós vimos na lição passada. E aqui são as 3 direções. Para o ocidente, o Egito. Para o norte, Babilônia. E para o meio-dia, a Lídia. Então aqui essas 3 direções das marradas dos carneiros, e o carneiro naquele momento, ele não estava tendo ninguém que lhe podia resistir, simboliza as 3 grandes vitórias militares que consolidaram o domínio do Império Persa. Mas depois que o carneiro se consolida, vem um bode do ocidente. Um bode vem do ocidente, um bode voador. E Gabriel diz que o bode peludo, e na visão não foi dito que ele era peludo, mas aqui Gabriel chama ele de bode peludo, era o rei da Grécia. E essa expressão, irmãos, é extremamente elucidativa. A Grécia, nos dias de Daniel, e durante alguns dos 200 anos seguintes, 220 anos seguintes, a Grécia era um conjunto de cidades-estado. Não existia a figura do rei da Grécia. A Grécia eram cidades, Atenas, Esparta, Tebas, e tantas outras cidades que eram independentes umas das outras. A Grécia ela só vai ser politicamente unificada por Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, que era da Macedônia. A Macedônia, que hoje é uma parte da Grécia e uma parte de um país chamado Macedônia, que fica ali na antiga Iugoslávia. A Macedônia era um reino que pertencia ao mundo grego, mas era um reino de segunda categoria. Os gregos até não consideravam muitos macedônios. Praticamente eram considerados meio bárbaros. Mas Alexandre o Grande, ele substitui seu pai Filipe da Macedônia e em pouco tempo conquista toda a Grécia e se torna rei da Grécia. Essa expressão que Gabriel diz, rei da Grécia, é elucidativa, porque não havia um rei na Grécia antes de Alexandre o Grande. Este rei da Grécia é Alexandre o Grande, que é precisamente aquela ponta notável entre os olhos do bode. E é interessante, pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro Daniel, versículo por versículo, diz que os olhos representam aí a sabedoria, e o professor de Alexandre o Grande foi Aristóteles, o grande filósofo grego, que era, por sua vez, discípulo de Platão. Então ele diz que o fato dessa ponta ter saído entre os olhos mostra a própria formação de Alexandre o Grande, o único que foi rei da Grécia. E é ele o bode. E a ponta diz que é o primeiro rei da Grécia, que é Alexandre o Grande. Que é Alexandre o Grande. Os irmãos veem como as escrituras são a verdade. Isso foi escrito conforme o pastor Abraão de Almeida no ano 553 a.C. Alexandre o Grande vai se tornar o rei da Grécia por volta do ano 340 a.C. Ou seja, 200 anos antes, Deus já revela a Daniel quem haveria de ser este rei. E diz a história que Alexandre não destruiu Jerusalém e acabou tendo os judeus em conta, porque além de um sonho que ele teve antes da invasão de Jerusalém,
sonho este, descrito aqui no livro As Visões Proféticas de Daniel, de Abraão de Almeida, que é contado também por Flávio José, Alexandre o Grande teve um sonho em que ele viu a figura do sumo sacerdote judeu. E ele não sabia que era o sumo sacerdote judeu. E quando ele estava para invadir Jerusalém, o sumo sacerdote da época veio ao encontro pedindo paz para Alexandre. E quando Alexandre viu o sumo sacerdote, ele se lembrou do sonho que teve e não invadiu Jerusalém e manteve o culto judaico e depois convidou os judeus para irem montar um bairro em Alexandria, cidade que ele fundou no Egito. E nesta oportunidade, o sumo sacerdote lhe conta esta profecia de Daniel. Prova de que isto já existia antes. Isso é Flávio José quem diz. Prova de que o livro de Daniel já existia antes do período interbíblico. Que é mentira o que fala a teoria macabaica. E ali, então, Alexandre fica sabendo que ele já tinha sido profetizado a respeito dele. E foi nessa visão do carneiro e do bode. Deus, então, já faz esta visão, dá esta visão a Daniel para poupar o povo judeu da helenização, que foi o processo de reunião da cultura grega com a cultura oriental, que foi implementada por Alexandre o Grande. É considerada a maior herança do reino de Alexandre o Grande para o mundo, foi essa fusão da cultura oriental com a cultura grega. Mas que Israel foi poupado por causa desses episódios e por causa desta visão. Os irmãos vejam como Deus está no controle de todas as coisas. E o bode ter vindo sem tocar o chão, voando, fala da rapidez com que Alexandre o Grande, em 10 anos, dominou todo o mundo conhecido de então. Mas depois que ele tudo dominou, o bode, aquela ponta se quebrou. Depois que o bode se engrandeceu, ele se quebrou. E Gabriel explicou o que é isso. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. E aqui nós vemos, irmãos, mais uma vez, o que já foi dito lá na visão dos 4 animais simbólicos. Quando Alexandre o Grande morreu, seu reino foi dividido entre seus 4 generais, Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Surgiram 4 reinos, o reino da Grécia, o reino da Lídia, o reino da Síria e o reino do Egito. Esses 4 reinos se estabeleceram no lugar do império de Alexandre. São as 4 pontas que substituem a ponta que foi quebrada. E é interessante que Gabriel diz que as 4 seriam 4 reinos da mesma nação. E nós sabemos que nação é um conjunto de pessoas que têm identidade de governo, de cultura, de leis e de costumes. Essa cultura era a mesma, é o que eu falei aqui, a chamada cultura helenística, essa fusão entre a cultura grega e oriental, esta uniformidade cultural que faz do grego a língua internacional ali no Oriente, que é o caldo cultural onde irá se desenvolver o início do Evangelho. Não é? Quando Jesus nasce, nós estamos nessa cultura helenística. Embora o império seja romano, Roma absorveu a cultura helenística. E por isso o grego era a língua internacional no Oriente e por isso o Novo Testamento foi escrito em grego. Essa uniformidade cultural criada no Império de Alexandre o Grande já era uma preparação para a pronta divulgação do Evangelho. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele está no controle de todas as coisas. Mas depois desses 4 que surgem, e nenhum deles com a mesma força do Império de Alexandre, diz assim, mas no final do seu reinado, quer dizer, no final do reinado desses 4
reinos, quer dizer, quando estiver perto do fim do tempo desses 4 reinos, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Aqui neste momento, irmãos, nós temos a divisão do cumprimento. Ele identifica o carneiro como os reis da Média e da Pérsia. Ele identifica, ele que eu digo, Gabriel, identifica o bode como a Grécia e aponta como o primeiro rei da Grécia. Ele identifica as 4 pontas, como sendo os reis que sairiam da mesma nação grega. E nós vimos o reino do Egito, da Síria, da Grécia e da Lídia. Os 4 reinos dos 4 generais. Mas aí Gabriel diz assim, mas no fim do seu reinado. E aí ele não identifica esta ponta pequena. Por que ele não identifica esta ponta pequena? Porque esta ponta pequena tem um duplo comprimento. Teria uma figura que nós não nos alongaremos nela, porque estaremos a estudá-la mais de perto na lição de número 12. Mas haverá uma figura e depois o cumprimento cabal. Quando ele fala no final do seu reinado, ele não está se dirigindo apenas ao final do reinado das 4 reinos, mas ele também está se referindo ao final do sistema gentílico, ao final do reinado dos gentios, do tempo dos gentios. É por isso que aqui nós temos um duplo cumprimento nesta ponta pequena, que sai de uma das 4 pontas que substituíram o rei primeiro da Grécia. Esta ponta pequena, no primeiro momento, significa o rei Antíoco IV Epifânio, que foi rei da Síria, uma das 4 nações, um dos 4 reinos que surgiram do Império de Alexandre, o reino da Síria que começou com Seleuco. Antíoco IV reinou entre 175 e 164 a.C. Esta ponta pequena representa, no primeiro momento, Antíoco IV Epifânio, mas no último momento, o anticristo. Então esta ponta pequena tem um duplo cumprimento. Foi figurado por Antíoco IV Epifânio, mas será cabalmente cumprido com o anticristo. Por que essa diferença, irmão Caramuru? Porque há identificação do bode, do carneiro, mas não há identificação da ponta pequena. Esta ponta pequena, diz Gabriel, ele seria um rei feroz de cara, entendido em adivinhações. Feroz de cara quer dizer um rei que tinha um semblante duro, um rei impiedoso e entendido em adivinhações. Essa parte de entendido em adivinhações não se cumpre em Antíoco IV Epifânio. Ele não era um adivinhão, mas o anticristo será. Porque ele terá todos os sinais e prodígios de mentira, ele terá a eficácia do poder de Satanás, como nós vemos lá em 2 Tessalonicenses 2:9. Vamos ler aqui, 2 Tessalonicenses 2:9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então nós vemos claramente que aqui nós temos um duplo cumprimento. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão
será quebrado. Eu li Daniel 8, 24 e 25. Isso não se cumpre cabalmente em Antíoco IV Epifânio. É verdade que Antíoco IV Epifânio foi colocado no trono da Síria não por sua força, mas por uma pressão de Roma. Roma que já estava, isso é no final do reino da Síria, portanto, lá nos anos 175, 164 a.C., já quando o reino da Síria já estava perdendo força, 2 dos reinos já tinham sido destruídos, dominados por Roma, o da Grécia e o da Lídia, e só ficava o Egito e a Síria. Antíoco IV Epifânio, que foi refém dos romanos, ele foi imposto pelos romanos como rei. E ele guerreou contra o Egito, que era o outro reino que ainda subsistia, e prevaleceu contra o Egito, mas não pôde dominar o Egito por pressão de Roma, e por isso ele se volta para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele invade Jerusalém, profana o templo de Jerusalém, coloca uma imagem de Zeus no templo, manda sacrificar porcos, a encerra com o sacrifício diário, e isto já é o cumprimento inicial disto. Mas isso ele faz por apenas 3 anos. Nós estamos passando um pouco de relance, porque voltaremos a falar de Antíoco IV Epifânio na lição de número 12, porque no capítulo 11 nós temos um detalhamento a respeito destes fatos. Mas a verdade é que essa destruição não foi maravilhosa, ou seja, miraculosa, feita com sinais sobrenaturais, como diz aqui Gabriel. Isso irá acontecer no futuro. No futuro, o anticristo também interromperá o sacrifício do 3º templo, que será reconstruído, que será construído pelos judeus. Os judeus irão construir o templo. Aliás, está tudo pronto para a construção do templo. Se você for na internet, existe um site chamado Institute for Temple, né? O Instituto do Templo, que mostra que já estão prontos todos os artefatos do templo. Já tem candelabro, já tem tudo, as vestimentas sacerdotais, está tudo pronto. Até a novilha vermelha, de onde se faz a água da separação, já existe. Ela já nasceu. Está tudo pronto para a reconstrução do templo de Jerusalém. E neste tempo, onde se retomará o sacrifício diário, neste tempo o anticristo irá profanar, como Antíoco IV Epifânio em figura profanou. Mas ele profanará depois de fazer sinais e prodígios de mentira, juntamente com o falso profeta. Então isso ainda não se cumpriu totalmente. E outro dado, Gabriel diz que esta ponta pequena, este reino, será quebrado sem mão. Ou seja, o fim deste reino será por uma operação divina. É isso que quer dizer o sem mão. E certamente Daniel se lembrou do sonho da estátua de Nabucodonosor, quando uma pedra cortada sem mão esmiuçava toda aquela estátua. É por isso que o cumprimento não é cabal. Antíoco IV Epifânio não foi destronado por uma operação divina, mas o anticristo será destronado por uma operação divina, porque Jesus voltará acompanhado da igreja e na batalha do Armagedon destruirá o anticristo e o lançará juntamente com o falso profeta no lago de fogo e enxofre, como está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo... Vamos ler o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro.
e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E no versículo 19: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. É aqui que se cumpre o que está aqui na visão do carneiro e do bode. Esta ponta pequena, num primeiro momento, como figura, é Antíoco IV Epifânio. Mas no momento cabal do cumprimento da profecia, efetivo, como diz o anjo Gabriel, no tempo do fim, será o anticristo. E tanto é assim que, e ainda o prazo, né, esse contínuo sacrifício, seria interrompido por 2.300 tardes e manhãs. E essa expressão, pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro Daniel, versículo por versículo, diz o seguinte, quando fala dessa expressão: a expressão tardes e manhãs quer dizer dias completos e não apenas metade de um dia. As 2.000 tardes e manhãs cobrem os dias em que o monarca Seleuco Antíoco Epifânio implantou suas abominações na cidade santa e no templo. Isso, porém, não foi o seu cumprimento em sentido pleno. Sua consolidação só terá lugar no final da grande tribulação, quando o Senhor vier à terra com o libertador esperado. Essas 2.300 tardes e manhãs representam os 3 anos e meio em que, na segunda parte da grande tribulação, o sacrifício será tirado, como nós iremos ver na próxima lição, que fala das 70 semanas de Daniel. Uma outra prova de que isto é futuro e não se cumpriu cabalmente com Antíoco IV Epifânio é o que o próprio Jesus diz no sermão escatológico. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Ora, Jesus falou essas palavras no ano 30, depois de Cristo. Para ele, a abominação da desolação, que aqui na visão do carneiro do bode é chamado de transgressão desoladora, como nós vemos aqui na pergunta que Gabriel faz ao Senhor, versículo 13. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Ora, se Jesus no ano 30 fala, quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que é essa transgressão assoladora de que fala Gabriel aqui, como algo futuro, então ela não se cumpriu em Antíoco IV Epifânio. Então fica bem claro que a visão futurista é a correta interpretação do livro de Daniel. Então o cumprimento cabal se dará com o anticristo. E o mais importante, Gabriel disse, sela esta visão. Ela fica selada. Por isso talvez ele tenha escrito em hebraico. Mas ela é selada. Ou seja, qual é o tempo em que isso vai acontecer? Quando os selos forem tirados. E estes selos só foram tirados lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5. No capítulo 5 do livro do Apocalipse. Nós vemos: E vi na destra de que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E no versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro,
como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o trono, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Como iria se dar este cumprimento do fim? O que haveria de acontecer por causa deste levantamento da ponta pequena contra o príncipe dos príncipes? O que iria ocorrer até que sem mão ele fosse quebrado? Gabriel não foi autorizado a revelar. Ele mandou que se selasse a visão. O que ia acontecer no tempo do fim estava selado. Só aquele que mandou Gabriel falar, aquela voz de um homem que mandou Gabriel falar, quando se fizesse homem, quando morresse por nós, quando pagasse o preço dos nossos pecados, quando tirasse o pecado do mundo, aí sim, ele poderia abrir estes selos e revelar à igreja o que haveria de acontecer. É por isso que no capítulo 6 em diante do Apocalipse, nós temos o cumprimento daquilo que está selado em Daniel. Do capítulo 6 em diante do Apocalipse, a igreja não está mais. Porque as revelações para Daniel não envolvem a igreja, envolvem o povo judeu. Gabriel mandou que Daniel selasse, pois só Jesus poderia tirar os 7 selos. É por isso que este cumprimento se dará cabalmente na grande tribulação. É uma visão para o tempo do fim, que é apenas figurado em Antíoco IV Epifânio. Após esta visão, a Bíblia diz que Daniel ficou fraco. Era muito poder de Deus, muita glória de Deus, muitas informações, algo muito superior, que nem um homem santo como Daniel poderia suportar. E a Bíblia diz, e ele diz ainda que ficou enfermo durante alguns dias e ficou espantado acerca da visão e não havia quem a entendesse. Isso nos dá a entender que Daniel contou para alguns aquilo que tinha visto, mas ninguém a entendeu. Era algo que só seria revelado plenamente por Cristo Jesus, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a revelação total de Deus. Daniel ficou doente, prova de que nem toda doença vem de pecado. Às vezes a doença vem exatamente porque contemplamos de uma forma tão íntima como Daniel o poder e a sabedoria de Deus. Deus não deixou Daniel se enganar com a lembrança e o retorno à vida pública. Deus mais uma vez mostra a Daniel que está no absoluto controle de todas as coisas. Deus mostra a Daniel com muita clareza a grandeza do poder de Deus. Amém.